Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estarmos falando um pouco mais sobre esse tema da nossa lição bíblica. Já estamos agora na 12ª lição, né? A lição de número 12, cujo tema é Criando os Filhos Saudáveis, né? Agora, a lição que acontecerá agora neste domingo, dia 18 de junho, que será comemorado aí o 70º, ou seja, 112 anos da Assembleia de Deus aqui no Brasil. E nós estaremos aí neste domingo fazendo esse trabalho em nome de Jesus aí na nossa igreja, e certamente aonde temos aí a nossa igreja pelo Brasil e pelo mundo. O texto da nossa lição vai falar sobre o crescimento da pessoa de Jesus, onde Lucas fala sobre o crescimento em, vamos dizer assim, tridimensional, né? Na graça, na sabedoria, na estatura. E o autor ele trouxe, né, essa reflexão para a gente, que é pertinente para que nós também possamos buscar e aplicar essas abordagens, né, esses tratamentos em nossa família, em nossa casa, nossos filhos, né, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. E o autor ele busca no tópico 1, em seus objetivos, apenas revelar a normalidade da família de Jesus. Já no 2, ele fala um pouco sobre as fases da vida, né, de Jesus. E no terceiro, explicar esse tríplice desenvolvimento. Nós já, tenho certeza que você já leu a lição ao longo da semana. Você vai ver que o primeiro tópico ele ficou apenas explicando, eu acredito que não necessariamente explicando, mas narrando, né, o formato da família, nos mostrando de uma forma clara, simples, transparente, que a família de Jesus era uma família comum, como nós temos nos dias de hoje. Não existia aqui nada, vamos dizer, humanamente falando, de sobrenatural para que houvesse esta criação e Jesus ele alcançasse, vamos dizer assim, o ministério a qual ele desenvolveu. Mas a família é uma família judia, assim como as demais, com suas responsabilidades, com seu pai e sua mãe e irmãos, a qual foram criados. E o autor, ao longo do texto, ele sempre reforça que não houve, né, pelo menos o autor ele apresenta desse jeito, nenhum tipo de predileção por parte dos pais em relação a Jesus, mesmo tendo, vamos dizer assim, mesmo eles sabendo, perdão, de tudo aquilo que Jesus era, né, toda a missão a qual ou para a qual Jesus ele veio ao mundo. Mesmo assim, o autor ele deixa claro que Maria e o pai José eram pessoas sensatas. Maria, como ele fala, até discreta, né? E conduziu assim os seus filhos, porque no tópico 2, na família, a gente também vai ver, no subtópico 2, a gente vê que Jesus teve irmãos, né? Como Tiago, José, Judas, Simão e assim sucessivamente, irmãs também. Então, assim, a lição ela nos deixa claro que a família de Jesus, humanamente falando, ela era uma família tão comum quanto a nossa nos dias de hoje. Claro que com suas devidas realidades para sua época e para sua cultura. E mesmo sendo assim, eles criaram Jesus de uma forma justa, correta, aonde aquela criança que veio com a missão, ela, sem dúvida, deu ou pôde dar total direção à missão a qual Deus o guardou para que ele assim o fizesse. Já no tópico 2 ele vai falar sobre o modo de criação, né? E aqui eu acho que tem um fator importante, porque no modo de criação, irmãos, nos apresenta uma responsabilidade que é intrínseca da família, né? Ninguém pode, ou nós não deveremos, eu acho que é uma melhor colocação, transferir essa responsabilidade. Jesus ele crescia de forma, vamos dizer, natural, pois o seu crescimento
humanamente falando, passou por todas as fases, assim como nós passamos, crescia como criança, crescia como adolescente, como jovem, até chegar à fase adulta. E você vê que em todas elas, você percebe que desde a mais tenra idade, a sua família, seus pais, eles ensinavam o seu filho, né? Eles conduziam-se de forma a qual o filho, amanhã, ele pudesse olhar para trás e ver e ter um testemunho ou ter uma referência, né? Cumprindo assim, aqui neste contexto, o que o próprio rei Salomão, ele falou lá em Provérbios 22, que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, e até quando envelhecer ele não esquecerá dele. Então você vê que o José e a Maria, eles estavam cumprindo esses ensinamentos. Moisés também fala lá em Deuteronômio que o pai deve ensinar o filho no deitar, no levantar, no sentar, no caminhar, né? E, assim, ensiná-lo. Então a gente vê que essas menções bíblicas a qual, claro, o autor sagrado, ele sempre deixou registrado para os pais, para nós na qualidade de pai de família, externarmos, ensinar para os nossos filhos. Isso aqui está devidamente registrado através da família de Jesus. Então, o modo de criação, ele construiu em Jesus, desde a sua infância, um rumo a ser seguido, um ensinamento a ser observado. Você observa que desde os 8 dias de nascido, a Bíblia já fala, e aqui está registrada a nossa lição, que os pais levaram ele para a circuncisão, porque era assim que a lei conduzia, né? Era assim que se cumpria a lei de Moisés. Então, desde o princípio, desde o nascimento, Jesus ele foi conduzido dessa forma. Então, humanamente falando, irmãos, o crescer, humanamente falando, a forma natural, crescer fisicamente, nós não temos como, nós na qualidade de pais de família, nós não temos como conduzir, nós não temos como abstrair ou acrescentar, mas o crescimento espiritual, ele pode ser incutido na vida dos filhos desde um princípio, né? E você pode dizer assim, mas e agora eu que já tenho filho, hoje eu sou cristão, eu sou salvo, aceitei Jesus, mas meus filhos já são grandes, como eu devo fazer? Porque eu não posso mais agora obrigá-los a estar na igreja. É verdade. É verdade. Mas isso não impede você de, mesmo nesse instante, você ensiná-lo como deve proceder. Ah, mas eu não vou parar, minha mãe, eu não vou assistir meu pai, eu não vou fazer, tudo bem, mas senta aqui que eu vou te ensinar sobre Jesus. Ele não tem mais como crescer conhecendo e sendo ensinado na mais tenra idade, até a fase de adolescência, adulto e assim sucessivamente. Não, não tem. Mas, neste momento, você pode ensiná-lo. Porque o importante é o ensinamento que o pai, a mãe, a família passou para as crianças, passou para o filho, passou para Jesus, desde o princípio da sua infância. Né? Eu acho que esse ponto ele nos traz uma reflexão muito importante. O modo de criação a qual José e Maria ele ofereceu a Jesus na qualidade de filho, né? De criança que foi criada em um lar aonde existia um parâmetro, uma referência, uma lei que precisaria ser seguido. Então, esse modo de criação, irmãos, para nós no dia de hoje é muito complexo, né? Está muito difícil, cada vez mais as pessoas dizem, está muito difícil criar os filhos. Muita gente tem até desistido de ter filho, o que é um equívoco grave, porque filhos são herança do Senhor. Salmo 128 nos fala com tanta propriedade. São bênçãos de Deus para a nossa vida, é uma alegria. Mas as dificuldades que têm se enfrentado nos últimos dias no tocante à criação da família, dos filhos, tem sufocado e tem muita gente que tem abdicado dessas bênçãos sobre a sua casa. Mas filhos traz bênção para você. Então, o que precisamos observar é esse modo de criação. Não estou dizendo que vai ser fácil, não. Será difícil, claro. Nós enfrentamos, você acha que eles também, a família de Jesus, não enfrentou suas dificuldades em seu tempo,
durante a sua história. Sim, eles enfrentaram, assim como nós enfrentamos a nossa. Mas para que nós, conhecedores da palavra de Deus, que entendemos desde o Gênesis que Deus falou para o homem e para a mulher: frutificai e multiplicai. Claro que ninguém está falando aqui de ter 4, 5, 8, 10, 15. Não, filhos, não. Se você puder, amém. Mas eu não posso. Mas tenha. Valorize a sua família. Não é? Então, assim, você fazendo isso, você não estará lutando sozinho. Deus estará com você e te ajudará a conduzir a tua família, a tua casa. Mas confie no Senhor. Primeiro porque o resultado não é imediato. Muitas vezes nós somos imediatistas e queremos um resultado hoje, amanhã. Não. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o meu tempo nem é o teu tempo. O meu tempo é Cronos, relógio. Mas o tempo de Deus é Kairos. Kairos é tempo oportuno. Então Deus ele vai te ajudar a dar os passos assertivos para a condução da tua família. E um outro ponto, irmãos, a qual esse texto nos traz algo tão lindo, tão especial, é sobre esse tríplice desenvolvimento, já falando do item 3, né, onde vai falar sobre o crescimento em estatura, em sabedoria e em graça. Eu peguei uma breve definição só para ajudar nesse conteúdo de sabedoria, porque a graça vem de Deus, né? Deus fazia aquilo para com a criança, né? A estatura vem da normalidade, do crescimento natural da vida do ser humano, mas a sabedoria não. A sabedoria ela começa a ter um fator externo, que muitas vezes não depende apenas de mim, depende muito das referências pelas quais eu estou trilhando, estou observando, estou me alimentando. Então, para a família, a maior referência para os seus filhos desde a infância é o seu pai e a sua mãe. E sabedoria, eu tenho uma definição aqui da academia.org, que diz assim: sabedoria é agir bem, resolvendo problemas de forma eficaz, eficiente, ética, decente. Isso é sabedoria. A sabedoria é um componente importante para a inteligência. Uma palavra que vem do latim, que pode ser também entendida como um entendimento. Então, esta sabedoria, irmãos, é quem é um grande diferencial no resultado a longo prazo, vamos dizer assim, na vida da sua família, dos seus filhos. Talvez a grande dificuldade que estamos vivendo hoje é que essa referência que as nossas crianças, jovens e adolescentes estão tendo não é dentro da nossa casa. Eles estão buscando referências fora. Por isso estão comprometendo a sabedoria. Você vê jovens distante de um bom entendimento, de uma boa convivência social, de um bom relacionamento familiar, porque está faltando nele a sabedoria. Ele até está crescendo, naturalmente falando, saindo das fases de criança, adolescente, jovens, ele até está crescendo, mas em sabedoria, zero. Porque as referências que ele tem estão totalmente deturpadas ou deturpadas. Sabedoria é isso. É crescer de forma a conhecer, a pôr em prática a ética, a decência. Este componente conduz para a inteligência, para o entendimento. Então, se falta sabedoria, as demais coisas, elas também, por tabela, elas caem como uma cascata. Não temos como produzir isto sem ter aquela referência. Então, muitas vezes, a dificuldade ou as grandes dificuldades estão morando nesse contexto. E nós, com a fenda nos olhos, não conseguimos enxergar. Diferentemente da inteligência, que é o raciocínio, é a experiência. Então, irmãos, que Deus nos ajude. A família de José e Maria, como o nosso tema fala, era uma família tão normal quanto nós, mas ela criou seu filho de forma saudável. Você pode também fazer isto.
eu me esforço. Se esforcemos. E vamos pegar muitas vezes esses pontos tão singelos que muitas vezes passam desapercebido, mas comprometem de forma grave o resultado a longo prazo ou a médio e longo prazo dentro da tua família, na criação dos teus filhos, no bem-estar espiritual da tua casa. Que Deus te ajude nessa lida com a tua família, no entendimento, na compreensão desta palavra, para que continuadamente o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém.